Já estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de sexta-feira. Vamos conhecer um pouco mais de esporte? Vamos lá? Então, pode soltar a vinheta. O para-atleta Heitor Mariano dos Santos confirmou o favoritismo e venceu pela terceira vez a meia maratona internacional de Miami, nos Estados Unidos, na categoria cadeirante. A competição aconteceu no último domingo com a participação dos melhores atletas do planeta. Heitor completou o percurso de 21 quilômetros com um tempo de 58 minutos e 35 segundos. Em março, o para-atleta deverá participar de duas importantes provas, pelas quais já está se preparando. A meia maratona internacional de São Paulo e a de Lisboa, em Portugal. Parabéns! E a gente observa que as pessoas com deficiência, elas acabam, você vai entender o que eu vou falar, sendo mais eficientes do que aquelas que têm algum tipo de deficiência. Esses jogos para atletas, paralímpicos, mostram justamente que essas pessoas, além de vencerem qualquer obstáculo na dificuldade física, elas surpreendem, às vezes, batendo recordes e mais recordes. Isso é muito importante. Parabéns ao para-atleta. Bom, aqui comigo o Leandro Matsumoto, advogado-geral do município de Guarujá. Meu amigo doutor Leandro, tudo bem? Tudo bom, Douglas? É um prazer poder estar falando para você, para os telespectadores, poder trabalhar um pouquinho as questões envolvendo lá o Guarujá. Ótimo. Por falar em Guarujá, o que significa advogado-geral do município? Em outras palavras, você é o advogado da cidade do Guarujá? Na verdade, a Advocacia Geral do Município é a nomenclatura para a secretaria jurídica, né, que a gente sempre utiliza. Então, lá, o advogado-geral do município é como se fosse a secretaria, que na reforma administrativa acabou se utilizando mais ou menos a nomenclatura que a União utiliza, né, de advogado-geral da União, e acabou passando para advogado-geral do município. Mas é a secretaria, a antiga Secretaria de Assuntos Jurídicos. Mas, espera aí, no meu entendimento, Leandro, para um município como Guarujá, ter um único advogado é pouco. É um corpo jurídico e você é o responsável, seria isso? Na verdade, nós somos hoje em 24 procuradores. Nós contamos com um corpo técnico também de assistência, mais estagiário, mais o PROCON. Se somar todo mundo, dá umas 100 pessoas. É bastante gente. Excelente. Bastante gente, até porque a demanda é muito grande, né? Nós temos uma cidade aí, a terceira maior em população da região, e com uma demanda muito grande, então necessita de ter uma equipe muito boa e muito bem estruturada para poder fazer os trabalhos. Por exemplo, o advogado-geral do município do Guarujá, ele procura defender mais o município ou o munícipe? Na verdade, nós defendemos o interesse sempre do município, né? A nossa função é defender o poder público. Então, a nossa função básica é defender a municipalidade. E ainda, além disso, nós trabalhamos com o PROCON, que aí sim defende mais o município de forma direta, a parte de execução fiscal, a parte de sindicância. Então, é uma secretaria que tem bastante abrangência assim, dentro da prefeitura. Agora, Leandro, um aspecto, até para que o telespectador possa entender, provocar a participação no 3041-6777 foi com relação à temporada passada, isso, que faltou água no Guarujá e, inclusive, o município entrou, me corrija, nos termos jurídicos, com um processo contra a Sabesp, porque até então, se não me engano, em meados de dezembro de 2013, veio o responsável da Sabesp, falou que não ia faltar água, porque inclusive foi entregue uma estação de tratamento de água e acabou faltando água. E lógico, o município de Guarujá se sentiu prejudicado pela falta d'água e foi atrás e abriu um processo cobrando uma responsabilidade da Sabesp pela falta d'água. Não sei se eu resumi popularmente para o telespectador entender. Olha, é legal até fazer a cronologia, né, Douglas, para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa situação. Então, todo verão, nós sempre tínhamos problema de falta d'água na cidade. E na região aqui, algumas outras cidades também acabavam tendo problema com falta d'água. Em 2013, no verão de 2013, teve outro problema. A prefeitura acionou a Sabesp judicialmente e foi detectado por estudos. Aí não foi nem nós que falamos, houve um estudo por parte da agência reguladora que detectou que o problema era uma falha técnica no bombeamento da água. Por isso que a água não chegava nas casas, né? Então, essa questão do abastecimento das reservas de água não era o problema no caso, e sim era um problema técnico. Tanto é que foi autuado, tomou uma multa pelo PROCON, a juíza condenou uma multa diária, tem uma liminar que está em vigência até hoje, porque houve uma falha técnica. E aí, no final do ano, nós entramos com um pedido para que a Sabesp se manifestasse sobre um plano de verão.
né, sobre qual seria o plano dele para o verão agora 2014 e 2015. Até porque Guarujá foi esperado aqui, e aí se comprovaram os números, mais de 2 milhões de pessoas, de visitantes, turistas. Praticamente na cidade, 3 vezes mais a população. Mais de 3 vezes. Né? A população hoje está em 330 milhões, então você imagina aí 330 mil, então você imagina o volume de pessoas que não estavam demandando essa questão. Exatamente. E Guarujá, graças a Deus, aí, e o trabalho aí também, não só da Sabesp, todo mundo teve aí uma questão minimizada, que era um problema sempre acentuado nessa questão da falta d'água. Mas foi uma questão preventiva, é bom que a gente coloque isso, porque nós lá atrás nós já pensamos antes, né, e tentamos cobrar de quê? De direito, na verdade, porque essa crise hídrica, que hoje se fala bastante, é um problema cotidiano de quem está lá na torneira que vai abrir e que não sai água. E falar em crise hídrica, em pleno século XXI, com todo o desenvolvimento, é algo que não dá para se entender, né? É alguma coisa realmente ainda muito atrasada. Agora, é bom deixar bem claro que aqui, nesse caso, o Leandro, como advogado-geral do município, ele foi, lógico, resgatar um problema que ficou marcado no município. Veja bem, Leandro, quando o turista vem para o Guarujá, ele tem a sua residência e falta água, quando ele retorna, ele fala, como é que foi a férias? Foi boa, mas no Guarujá faltou água. Ele não fala, mas a Sabesp teve um problema e não forneceu água. É o município que leva, é taxado como responsável. Você sabe que uma das grandes problemáticas dos prefeitos, né, você também é vereador, você acompanha de perto a municipalidade, um dos grandes problemas do município, isso é justamente essa problemática. Porque hoje as pessoas, a repartição financeira, do bolo financeiro da arrecadação, muito vai para a União, um pouco para o Estado e quase nada para o município. Né? E o morador, ele mora no município. O Franco Montoro já falava isso, né? Que o morador, ele está lá no município. Ele não mora no Estado nem na União. Ele não mora no Estado nem na União. Ele vai pegar o ônibus, no município, na calçada que está quebrada, no município. Então, é ali que ele vive. Então, essa repactuação financeira aí da própria federação, que é uma coisa que deveria ser analisada melhor, porque justamente isso, o município, ele vai lá, falta água, ele cobra da prefeitura, ele não cobra da Sabesp, ele não entende, ainda não está muito claro isso, de quem é a competência, né? Leandro, um outro aspecto também que eu sempre ouço por parte de Cubatão, e eu acho que em Guarujá passa pelo menos o problema, são os precatórios. Eu queria rapidamente que você, como advogado geral do município, explicasse para o nosso telespectador o que significa o precatório e por que, às vezes, é sequestrado um valor significativo do orçamento para pagar determinados precatórios. É importante, viu, Douglas? Porque o precatório é sempre quando o cidadão comum passa a ser credor do órgão público, né? Então, você deixa de ser um devedor, um contribuinte, e passa a ser um credor. Você tem um crédito a receber do poder público. E é interessante Talvez, isso. Desculpe, uma desapropriação de uma desapropriação, área, uma indenização, então aí depende da ação, mas é quando você passa a ser credor, você tem um crédito a receber. E a prefeitura, qualquer órgão público, ela não pode pagar como nós, pessoas comuns, né? Então ela tem toda uma ordem de pagamento, tem que respeitar um cronograma, respeitar a Constituição, mas o que é pior para quem administra, só para que a gente possa esclarecer um pouco para o telespectador, hoje os precatórios do Guarujá somados, ele bate na casa dos 500 milhões. Não é? Então, você tem aí praticamente metade do nosso orçamento. Né? O nosso orçamento está na casa de 1 bilhão. Então, nós temos metade do nosso orçamento comprometido numa dívida, na maioria da década de 80 e 90. Então, veja, é igual você assume uma empresa, né? E uma empresa tem um orçamento comprometido de um ano inteiro, praticamente, com umas dívidas que a empresa que você assumiu deixou da década de 80 e de 90. Então, é uma coisa que, evidente, tem que ser paga, mas aí a prefeita Maria Antonieta, ela saiu muito na frente, é uma coisa bem incipiente, criou aí uma Câmara de Conciliação, não é, para que as pessoas que queiram fazer conciliação nos créditos de precatório possam acordar e que vai ter sempre um bom acordo para o município e principalmente também para o munícipe, ou então para o credor, aquele que vai ter o crédito a receber. Então vai ser bom para ambas as partes. É uma coisa incipiente, pioneira, que aí vai dar um resultado muito positivo. Já teve alguns acordos? Nós estamos na fase de regulamentação. Então, assim, por ser uma coisa pioneira, até o presidente do tribunal, Naline, ele vem cobrando muito essa questão para tentar desafogar um pouco do judiciário. Então, nós temos essa questão agora um ponto de honra para a gente e poder aprimorar os estudos para poder fazer essas conciliações. Para que o telespectador e o morador do Guarujá possam entender, para tentar zerar esses precatórios no Guarujá, a Prefeitura do Guarujá teria que ficar meio ano, ou seja, 6 meses, sem pagar ninguém
né, para poder ter esse dinheiro e zerar o precatório. É impossível. Não vai pagar funcionário, não vai pagar fornecedores. E hoje, né, Douglas, o nosso orçamento ele está comprometido em 4,75%, 74% da receita líquida para pagamento precatório mensal. Isso significa, no orçamento aí de 1 bilhão, você tem um valor muito alto mensalmente sendo pagos para dívidas lá da década de 90. E compromete, né? Compromete investimentos em políticas públicas e, às vezes, em questões básicas da cidade, mas aí realmente é um cumprimento constitucional, a gente não tem como fugir. Nesse caso, precisa de habilidade política da prefeita Maria Antonieta e do vice, que é muito meu amigo, do Hino Berri Fernandes, para tentar explicar isso à população. Eu gosto muito da cidade do Guarujá, tenho parentes em Vicente de Carvalho, minha esposa, minha sogra são do Guarujá, conheço muito bem o Guarujá, tenho amigos no Guarujá, mas, poxa, é triste ver que o Guarujá às vezes não avança. E essas limitações, que não é uma desculpa, é um raio-x, ela está às vezes nesses precatórios que, até por uma questão judicial, é obrigado você a pagar e você paga o precatório ou de repente arruma aquele bairro ou invisto naquele bairro. E aí o executivo não sabe como dar prioridade, né? Mas nesse sentido, Douglas, também, como em outros, a prefeita vem avançando bastante, não é? Essa Câmara de Conciliação mesmo foi de iniciativa da própria prefeita, inclusive ela hoje é a vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, no que diz respeito à questão dos precatórios. Ela tem tomado bastante iniciativa junto aos outros prefeitos, sim, porque ela sabe da grande dificuldade que é. Quem administra sabe da dificuldade que é você ter a vontade, você ter a demanda para poder fazer aquilo que o município precisa, mas às vezes você não pode porque o seu dinheiro está comprometido para pagar contas pretéritas. Não é? Então, essa dificuldade de quem é o gestor público hoje que acaba realmente dificultando um pouco a velocidade das coisas como todo mundo espera. Por exemplo, deixa eu provocar aqui o meu telespectador, que é a razão de ser do Hora Geral. Existem algumas reclamações lá no Guarujá com relação ao transporte público de Guarujá. Muitas reclamações. Nesse caso, como que o advogado-geral do município vai poder atender o munícipe? Cobrando essas reivindicações da empresa que é responsável do transporte no Guarujá e Vicente de Carvalho, passando esse problema para a prefeita, para que ela converse com o dono da empresa. Como que esse caso pode ser minimizado para o município do Guarujá? Na verdade, nós temos uma comissão que estuda, né, mensalmente, lá eles estão avaliando a questão do transporte público. Tem alguém da população nessa comissão? Tem, a comissão participa. Paralelamente a isso, o nosso PROCON também manda relatório mensal para mim, para que eu possa avaliar a questão do transporte público e aquilo que realmente nós entendemos que é necessário para que seja encaminhado, nós encaminhamos para a prefeita para que ela avalie realmente. Nós chegamos a notificar já a empresa, nós chegamos a multar. Então, assim, nós também temos a nossa participação com relação a isso para poder fiscalizar o contrato e ter um transporte de qualidade, um transporte com dignidade para que a população merece, né? Você falou assim no PROCON já algumas vezes. E eu recebo sempre aqui o coordenador do SIDOC Santos, que é o meu amigo Rafael Quaresma, que é o nosso amigo. Está nos assistindo, nosso amigo. Um abraço. No mínimo, ele deve estar com uma filha aqui na mão esquerda e outra na direita, as 5 elas e vendo o Hora Geral. Rafael, um abraço para você. Ele é o coordenador do Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor, que a partir do mês que vem passa a ser PROCON Santos. E eu sempre faço uma pergunta para o Rafael, eu quero repassar essa pergunta para o Leandro. A população, ela costuma lutar pelos seus direitos? Porque já é cultural do brasileiro, ele reclama muito, mas ele não luta pelos seus direitos. Olha, Douglas, até aí como professor universitário, você me desculpa, eu vou tomar um pouquinho do tempo, mas para a gente tentar colocar. Eu acho que nós, a população em si, ela passou por uma série de etapas, né? Primeiro, nós não tínhamos direitos. É importante frisar isso também para o telespectador, né? Nós não tínhamos direitos. A partir do momento que nós temos direitos, hoje nós passamos por um outro momento, qual é o nosso direito? Eu vejo as pessoas reclamarem e pouco participarem, não é? Então, essas comissões mesmo que a gente coloca, que a população pode participar diretamente, ela não participa. Tem comissão, às vezes, que não tem ninguém, não vai. Então, assim, às vezes, conselhos, que são instrumentos, ferramentas de participação popular, as pessoas não participam. Né? Então, nós temos hoje os direitos, mas, infelizmente, a gente não utiliza. No caso do PROCON, evidente. Eu costumo dizer, em todas as minhas falas, eu costumo dizer o seguinte, que você não pode usar o transporte público, eu não posso usar o transporte público, às vezes a gente não utiliza o hospital hoje, mas consumidor nós somos todos os dias. Nós ligamos a luz da nossa casa, nós somos consumidores, exato, tomamos água, somos consumidores. Ou seja, o consumo está no nosso dia a dia e a gente não percebe, não é? Então, e as violações são constantes. O nosso PROCON vem atuando de forma
muito satisfatória, é um dos órgãos com maior índice de aprovação no município hoje. Só para que você tenha uma ideia, nós temos hoje 60% de resoluções dos nossos problemas lá. 60%, Douglas. Isso significa que, num aspecto geral, que órgão que você vai hoje, até no próprio banco, se você, num banco, numa telefônica, num operador de telefone, você não consegue ter uma resolução de problemas na casa de 60%. O nosso PROCON hoje ele tem. Então, eu acho que chega num índice satisfatório porque aquela cultura do que é público não resolve, nós estamos tentando reverter essa imagem. Então, lá o pessoal é muito comprometido lá, com a questão do consumidor e vem dando resultados muito satisfatórios. Excelente. Eu concordo também com o telespectador que às vezes ele quer rapidez, mas tudo na vida é um processo, né? Você não chega numa loja, compra um produto e sai. Você vai pesquisar, você vê a marca, você pede um desconto, você passa o seu cartão ou emite um cheque, né? Você pega a nota fiscal, você vai para casa, você vai testar aquele equipamento, você vai usufruir daquele bem que você comprou. Tudo isso é um processo, né? E às vezes na reclamar é muito mais fácil. Não vou mais lá. Não, mas peraí, você tem nota? Você tem os documentos, você foi até assistência técnica, você procurou um órgão de defesa do consumidor e tem também um outro aspecto que muita gente, acredito, que esteja acompanhando o Hora Geral não saiba, é que em todos os estabelecimentos comerciais é obrigado que tenha ali o Código de Defesa do Consumidor. Tem que estar muito claro e muito visível para que as pessoas possam ir lá e consultar assim que eles quiserem. Você sabe que ontem, você vai dar até risada, o telespectador também, onde tem que chamar um intervalo, eu vou chamar já. Ontem eu estava ouvindo a Hora do Brasil. E achei interessante que no finalzinho da Hora do Brasil, estavam falando de um projeto do deputado Celso Russomano, que foi reeleito com mais de 1,5 milhão de votos, e ele ficou muito conhecido em defesa do consumidor. E ele está pretendendo agora criar um código de defesa do consumidor dos serviços públicos. Olha só que genial. É importante isso. É uma alternativa, né? Ou seja, nós temos ferramentas para minimizar os problemas, para conquistar melhores espaços, melhores dias, melhores serviços. O munícipe às vezes reclama, poxa, eu pago meu IPTU, mas não tem aqui, não passa o lixo. Espera aí, você tem uma ouvidoria municipal, você tem a Câmara Municipal, que é composta, falando de Santos, de 21 vereadores. Procure um dos vereadores, faça a reclamação, né? Lá é a casa do povo. Participe dos conselhos, né, Participe dos conselhos. E nós temos também as audiências públicas. Audiências públicas. Entendeu? Eu acho que nós temos várias ferramentas de participação popular onde qualquer cidadão pode ir lá e reivindicar. E é legítimo, né, Douglas? Lógico. A gente fala, a partir do momento que eu optei em entrar pela vida pública, a gente sabe que nós vamos ser cobrados a todo momento. A todo momento. Você pode estar no restaurante, as pessoas cobram, numa padaria tomando café. Mas quem não gosta de pessoas, quem não gosta de, talvez, de servir o próximo, não pode estar na área pública, né? Então, você também, como vereador, a gente sabe que a cobrança é diária, mas faz parte da nossa profissão, daquilo que a gente escolheu. E aí, acho que talvez essas ferramentas de participação popular são importantes para que o município possa também fazer essa contribuição, né? Meu amigo Leandro Matsumota, ele que é advogado-geral do município do Guarujá, ele vai continuar conversando com a gente no próximo bloco. Tem uma pergunta do meu amigo Uriel Vilas Boas. Rápido intervalo, na sequência eu volto com o Hora Geral. Até já.